Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 18º domingo do tempo comum. Eu hoje celebro esta Santa Missa em honra a Santo Inácio de Loyola, que ele é o patrono, o padroeiro da minha ordenação. Eu fui ordenado padre há 17 anos atrás, exatamente hoje, no dia 31 de julho, o 18º domingo do tempo comum. Naquele ano foi lido o Evangelho em que Jesus fazia a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes. Foi o dia da minha ordenação. E Deus foi sempre muito bom, muito generoso, extremamente bondoso, um Pai carinhoso, paciente. E eu devo tudo a Deus na sua bondade e na sua misericórdia. Só partilhar um fato que me marcou bastante, a minha vida vocacional, na verdade. Que eu trago essa lembrança, mas hoje não tenho mais dor por isso. Mas foi bastante difícil. Quando eu decidi ir para o seminário, eu tinha 20 anos. Trabalhava, tudo certinho, namorava também. E eu decidi ir para o seminário. Do nada, simplesmente falei, vou para o seminário, ponto e acabou. Não fazia ideia do que era seminário, do que era ser padre, nada disso. Bateu uma ideia na minha cabeça e eu fui atrás dela. E aí eu decidi contar para os meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Morávamos só nós três. Os meus irmãos todos já tinham se casado. Somos 11 filhos. Meus irmãos todos tinham ido embora, eu sou um dos mais novos da casa. E aí eu lembro, foi um dia de tarde, um domingo, eles estavam assistindo o Domingão do Faustão. E eu decidi falar para ele, falei, pai, eu tenho um negócio para contar para o senhor. Aí ele ficou quieto, assim, desligou a televisão e já ficou com aquela cara dele. Meu pai era muito rígido, muito duro. E eu passei semanas ensaiando para falar, né? E aí eu falei para ele, olha, eu vou para o seminário. Meu pai falou, como assim seminário? Eu vou para o seminário, eu quero estudar para ser padre. Minha mãe já começou a chorar. Aí meu pai falou assim, no dia que você sair para o seminário, de casa, para ir para o seminário, eu dou um tiro na minha cabeça. E o meu pai era muito duro, era um homem extremamente honesto, um homem muito trabalhador, mas era um homem de palavra. Se ele dissesse algo, se ele dissesse, eu vou fazer isso, ele fazia. E podia morrer quem fosse. Ele não estava nem aí, ele era duro mesmo. Quando ele dizia, você não vai, você acabou. E se dissesse, cale a boca, calou e ninguém mais fala nada. Foi assim que ele criou os seus 11 filhos. E criou muito bem. E por causa da dureza dele, das coisas que ele falava, eu fiquei muito triste, com muito medo. E por misericórdia de Deus, ou loucura mesmo, né, eu fui para o seminário. No dia 31 de janeiro de 1998. Domingo de manhã, não, sexta-feira de manhã. Peguei minhas coisas, que era só uma mochila, e fui embora para o seminário. Mas eu passei 8 anos no seminário, todos os dias esperando a notícia de que meu pai tinha dado um tiro na cabeça. Foi muito duro, foi muito difícil durante todo o período de seminário. Mas depois, ele foi se acostumando com a ideia. Deus foi fazendo uma obra no coração dele, no coração do meu pai. E em todos os momentos mais importantes da minha vida de seminário, ele estava presente. Ele estava presente no dia que eu recebi a batina preta. Tem um ritual. No final do primeiro ano de seminário, tem o ritual que nós recebemos a batina. Ele estava no dia em que eu recebi os ministérios. No dia que eu fui feito leitor, acólito, depois diácono, na minha ordenação diaconal. E na minha ordenação presbiteral ele estava lá. Acho que foram as únicas vezes assim que meu pai foi à igreja, tirando os batizados, que ele batizou os filhos. Outro momento, meu pai não foi à igreja. Em nenhuma missa especial, aniversário, absolutamente nada. E Deus, na sua misericórdia, foi forjando o meu caráter, a minha personalidade, a partir também
da grandeza dele, da grandeza do meu pai. E quando foram os últimos anos dele, foi muito interessante e muito importante para mim também, como padre, né? A minha vida sacerdotal, 17 anos, me perdoe estar falando de mim, ao invés de falar do evangelho de hoje, mas é importante para a gente saber como é que funciona o chamado de Deus na vida das pessoas, né? Nesses 17 anos de padre, eu passei todos os anos cuidando deles, cuidando dos meus pais. Todos os momentos que eu tinha uma folga, eu ia para casa. Vou dar uma notícia para vocês. Nós também temos um dia de folga, tá? Vocês têm folga no domingo. Nós folgamos na segunda-feira, um dia depois do domingo. Toda segunda-feira é folga do padre. Então não ligue para o padre, não chame, é folga, tá bom? Então toda segunda-feira eu vou para a casa dos meus pais e lá eu ficava com eles. Lá eu ajudava a limpar a casa, a fazer comida, a comprar as coisas que precisava, remédios e tal. E aí, no final, ele teve um problema, um problema de saúde. Ele teve nevralgia do trigêmeo, uma dor no rosto e tal. E ele teve que fazer a cirurgia na cabeça. Fez a cirurgia, deu errado. 3 dias depois ele voltou para a mesa de cirurgia. Ficou com uma série de sequelas. E depois desses 3 últimos anos, ele voltou a ser uma criança. Tinha que ser levado no colo, de cadeira de rodas, dar banho, trocar fraldas, fazer tudo. E era muito interessante eu ver tudo aquilo, né? O meu pai, que era uma figura tão importante, né? tão forte, tão grandiosa, eu carregava ele num dos meus braços como se fosse uma criança. E lembro do último dia em que eu levei o meu pai para o hospital e dali ele nunca mais voltou. Ele teve um AVC, não conseguia deglutir, eu fiquei abraçado com ele assim, ele aqui no meu peito, e eu tentando fazer ele se movimentar, ele não conseguia. Aí peguei o meu pai, levei para o hospital, ali ele ficou 13 dias e morreu. É importante isso porque Deus, na sua bondade, cuidou de mim para que eu também pudesse cuidar do meu pai, da minha mãe também, que está aí, graças a Deus está viva ainda, muito doente, mas está aí, dos meus irmãos, das minhas irmãs que são mais novas do que eu, são 4 mulheres, 4 irmãs, dos 41 sobrinhos, e todas as coisas Deus me deu a graça de cuidar, de zelar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. 13 anos eu já trabalhava. 13, 14, 15 anos. Aos 15 anos fui estudar à noite, porque tinha que trabalhar durante o dia. Então, todas essas coisas, elas foram forçando, me forjando, e foram fazendo a minha vida de padre. Eu olho para a vida de alguns padres e claro que eu tenho uma vida completamente diferente deles. Eles têm muito mais tempo para estudar, para rezar, para viajar, para fazer cursos de especializações, uma série de coisas que nós poderíamos fazer. Eu nunca pude fazer nada disso. Nunca pude porque Deus me queria de um modo diferente, de uma forma diferente. Mas a gente passa um tempo para poder compreender isso, né? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus e a forma como Ele lida com cada um de nós. Com cada um. Ele vai formando, Ele vai forjando, Ele vai alimentando e Ele vai cuidando. São 17 anos que nós temos que lidar com uma série de questões. Além das nossas famílias, nós temos que lidar com a convivência dentro de casa com os outros padres. Nós temos que conviver com a comunidade, com as várias paróquias pelas quais nós passamos. Infelizmente, nós padres sabemos que vivemos isso. Não são todas as pessoas que nos amam com um amor desinteressado. A maioria das pessoas não consegue ver no padre a figura de Jesus, não consegue compreender o seu ministério e o seu chamado. Às vezes elas sabem só criticar, às vezes sabem somente falar mal, às vezes não entendem que nós somos pessoas como todas as outras pessoas, que temos dores, sofrimentos, solidões que são muito mais fortes do que as solidões que vocês enfrentam.
tem uma série de coisas que nós temos muito maior, muito mais aguçado do que os leigos de uma forma geral. Mas neste tempo em que eu cuidava do meu pai, cuidava da minha mãe, cuidava da igreja, cuidava das coisas de Deus, Deus cuidou de mim. E cuidou com um amor eterno. E às vezes quando eu estou em casa sozinho, que eu vou fazer as minhas orações, eu vou rezar, tem dia que eu não consigo rezar absolutamente nada. Nada. Eu paro diante do sacrário, na nossa casa tem um sacrário, sento diante dele e fico ali, sem fazer nada. Mas fico imaginando e vendo o quanto ele cuidou de mim. O quanto ele foi bom, o quanto ele foi próspero, o quanto ele foi amoroso. E aí eu vou lendo as várias situações do meu passado, das coisas que foram passando, e vendo. Foi Deus que fez isso, foi Ele que fez isso, foi Ele que quis assim, foi Ele que organizou. Ele havia me trazido aqui porque Ele tinha um propósito. E a gente vai vendo a ação amorosa de Deus em todo lugar, em todas as coisas. A minha vocação é diferente da vocação de vocês. Mas a forma como ver Deus tem que ser a mesma. É preciso que a gente olhe para a nossa vida não apenas como uma sucessão de acontecimentos, mas uma história que o próprio Deus vai escrevendo, vai contando e vai fazendo. E os atos e às vezes as palavras, as ações que nós fazemos, muitas vezes elas são inspiradas pelo Espírito Santo e é Ele que faz, não somos nós. Mas tem uma coisa que Deus foi me ensinando e eu fui aprendendo com muito sofrimento também, é ir me esquecendo de mim e lembrando sempre dos outros. Hoje no Evangelho, só para falar alguma coisa do Evangelho, né? Me perdoem, mas Jesus diz assim para o homem rico, né? A vida de um homem não consiste nos bens. A vida do homem ou da pessoa não consiste nesta vida. A vida de um ser humano consiste em Deus. Consiste em olhar para Ele, em voltar para Ele, em ter os olhos voltados para Deus. Eu me lembro do Padre Léo também, que viveu muito bem a sua vocação. Quando ele estava morrendo já com câncer, né? Alguns de nós aí assistimos, ainda tem no YouTube, a última pregação do Padre Léo. Foi justamente esse texto que nós lemos hoje na segunda leitura, né? Falando sobre a nossa vida está escondida em Cristo. Buscai as coisas do alto, é o tema da palestra do Padre Léo. Com câncer, magro, extremamente debilitado, sentado numa cadeira de rodas, todo carequinha, e ele falava com toda clareza: é preciso buscar as coisas do alto, é preciso buscar as coisas de Deus. Eu peço a vocês, irmãos, nesta paróquia, que eu já estou aqui há quase 3 anos, eu vim no meio da pandemia, 2020, dia 1º de abril de 2020, eu vim para cá, fui transferido para cá, e peço a vocês que rezem por mim, rezem pelo meu sacerdócio, pelo Padre Marco, pela nossa paróquia, pelas coisas. Quando tiver alguma coisa, fale direto conosco, mas fale quando tiver o seu coração cheio de caridade. Criticar e falar mal, todo mundo fala, mas um coração transbordante de caridade, de amor, de cuidado, de zelo, é difícil encontrar. E a gente precisa disso, tanto eu para com vocês e vocês para comigo. A vocação de um padre é também sustentada pelos joelhos dos fiéis. São eles pedindo a Deus pelos seus pastores, que Deus faz o grande milagre que a gente aos olhos nus não conseguimos ver. O grande milagre de transformar um homem pecador, miserável, falho, frágil, cheio de problemas e de situações, transformar aquela miséria no próprio Cristo, na própria misericórdia. E é isso que eu peço a Deus todos os dias. Que Deus, na sua infinita bondade, transforme o trapo que eu sei que sou em uma veste bonita
para a igreja a sua esposa. É só isso que eu peço. Rezem por mim e eu rezo também por vocês todos os dias da minha vida.